Bom, então vamos começar pela prática. E aí cada uma de vocês encontra uma postura confortável, onde vocês consigam se manter pelos próximos minutos. Comece estabelecendo uma postura relaxada, soltando todas as tensões, liberando qualquer esforço. Dedique os minutos iniciais da prática a cultivar esse estado de relaxamento do corpo. E para isso a gente pode começar percorrendo o corpo, desde o crânio até os pés, identificando aquelas áreas onde tem mais tensão acumulada, onde nós ainda mantemos um certo esforço, apesar de não precisar neste momento fazer esforço algum. Ainda assim, por puro hábito, o corpo tem essa tendência a contrair e a tensionar. Observe seu corpo. Em que região isso é mais evidente, mais habitual, mais comum? E aproveite esses instantes iniciais para relaxar essas tensões. E tendo cultivado no corpo esse estado inicial de relaxamento, conte agora 10 ciclos respiratórios. E dessa forma, nós estabelecemos a atenção no estado natural de estabilidade. E agora deixe então a sua consciência permear todo o campo de sensações táteis, por todo o corpo. E você aplicará a atenção plena discriminativa a 5 elementos específicos do corpo.
No campo de experiência do seu corpo, você pode identificar 5 elementos que são considerados os constituintes do mundo físico. O primeiro deles é chamado de elemento terra e consiste em tudo que é firme e sólido. O segundo é o elemento água, que tem as qualidades de fluidez e umidade. O terceiro, o elemento fogo, é quente e ardente. Assim, o calor e o frio das coisas correlacionam-se com a intensidade do elemento fogo. O quarto, o elemento ar, tem as qualidades de leveza, mobilidade e movimento. E o quinto elemento é o espaço, que tem a qualidade de não ser obstruído. Esses 5 elementos são tudo o que há na tabela periódica dos contemplativos, preocupados em obter insight experiencial da natureza do mundo da experiência. Este em oposição ao mundo físico puramente objetivo, que existe independentemente da experiência. Portanto, considere esses 5 elementos não simplesmente como sensações subjetivas, mas como elementos fundamentais do seu corpo, que vivencia a experiência e também do ambiente físico circundante. Com os olhos fechados, aplique a atenção pura a todos os fenômenos táteis, identificando-os como exibições das qualidades de um ou mais dos 5 elementos. Primeiramente, veja se pode detectar o elemento terra. Para fazer isso, é mais fácil focar os pontos de contato das pernas ou do corpo, a cadeira ou com o chão. Passe agora para o elemento água. O local mais óbvio é a boca, onde você pode sentir a umidade da saliva. Como você experimenta o elemento água com atenção pura, em oposição às ideias que você tem a respeito de fluidez e umidade?
Enfoque agora o espectro de quente e frio. Você é capaz de dizer se o interior do seu corpo é mais quente ou mais frio que o exterior? Se a parte superior é mais quente do que a inferior? Ou ainda se a parte da frente é mais fria do que as costas? Dessa forma, aplique a atenção plena ao elemento fogo. Observe o elemento ar, qualquer fenômeno tátil que manifeste as qualidades de leveza e movimento. Enquanto examina com cuidado, veja se há algo nesse campo de experiência tátil que não seja saturado pelo elemento ar. Tudo está em movimento em algum grau. Concentre-se em sua mão direita e então no seu dedo indicador direito. Lentamente, coloque o dedo em movimento, levantando e abaixando. Mova um pouco e então pare. Mova-o novamente e pare. Observe a natureza do movimento em oposição à imobilidade relativa. Você é capaz de detectar o elemento espaço por meio da faculdade sensorial ou somática tátil? Ou você apenas pode aprendê-lo por meio da percepção mental? Você pode apenas imaginá-lo? Veja se o espaço é algo que você pode perceber diretamente ou se é apenas uma superposição conceitual ao campo de percepção da experiência tátil.
Agora veja se há algo que se apresente à percepção tátil que não seja terra, água, ar, fogo ou espaço. Resta ainda alguma coisa? Depois de concluir essa prática, dedique os méritos. Isso significa trazer à mente o que quer que seja benéfico e dedicar os seus esforços à realização de suas aspirações para si mesmas, para os outros e para este mundo perturbado. E lentamente nós vamos trazendo o corpo de volta ao movimento, abrindo os olhos com gentileza e retomando a interação com o ambiente externo. Muito bom, né? A gente ter esse tempinho, trazer o corpo para o relaxamento, trazer a mente para o corpo e para o presente. Tudo bem, Gi, Aureni e todas? Esta é uma prática onde nós contemplamos os 5 elementos, né? Que aqui nesse caminho são tidos como os elementos constituintes das experiências, né? Nosso mundo físico, das nossas experiências objetivas e também subjetivas. O grande desafio aqui, vou falar pouco porque na contemplação adicional ele já traz uma fala sobre isso, né? O grande desafio aqui é a gente perceber essas experiências de forma direta, sem sobreposição conceitual, né? Porque normalmente quando nós percebemos a experiência, por exemplo, uma experiência de firmeza, solidez, é bem possível que a gente já traga uma reflexão ou uma atribuição de sensação ou da experiência que a gente está vivendo. É muito difícil a gente conseguir perceber diretamente a experiência em si. A gente normalmente traz palavras para caracterizar atributos, né? Conceitos, memórias de experiências anteriores, ou, enfim, a gente sempre elabora. Então, o grande desafio aqui é realmente a gente observar e repousar, ou observar mesmo diretamente essa experiência de forma nua, né? Como foi para vocês? É difícil ou vocês conseguem fazer isso muito bem? Faltando a progressão. Não, ainda. Eu descobri que eu não posso comer antes da meditação. Ah, que boa descoberta, Gissa. Por quê? O que Eu, você sentiu? eu comi um negocinho antes e aí eu percebi assim que a minha concentração não ficou a mesma coisa, sabe?
Eu Olha fiquei só. mais dispersa, porque eu acho que dividiu um pouco para digestão, Aham, aí pode não ser. consegui muito fazer completinho, assim, me incomodou um pouco. Mas é uma boa percepção, né? É uma boa percepção que a gente vai, quando sentar para praticar, a gente já vai falar, bom, eu vou deixar para comer depois. Mas como o nosso corpo também, ele nessas manifestações sutis, né? Ele tem um fluxo de energia, né? Que está movendo. Então, ele tirou de um lugar para direcionar para outro, né? Então, são manifestações sutis dessas nossas experiências, né? E é sempre interessante a gente conseguir perceber. Muito bom, muito bom. Tudo bem? Alguém mais quer compartilhar alguma coisa sobre a prática? Eu vou falar pouco sobre a prática, a não sei que vocês tenham dúvidas aqui para eu esclarecer dentro do que me é possível. Senão a gente vai falar aqui, partir para a contemplação adicional que o próprio professor Alan Wallace traz, que é muito mais interessante ouvir ou ler o que ele fala do que ouvir o meu blá blá blá, né? Então, vou trazer aqui, a gente vai seguir um pouco nessa contemplação adicional e depois a gente vai voltar lá nas as três marcas da existência, tá, gente? Não fica bagunçado, não, porque dá para equilibrar bem aqui. Então, em relação à prática, Alan Wallace traz essa contemplação adicional. E ele diz que o propósito desse tipo de investigação é, mais uma vez, nos fornecer um senso claro de que o fato surge aos sentidos em contraste com o que você está involuntariamente ou inconscientemente projetando sobre esses campos de experiências perceptivas. Então, a gente não... a gente, é o que eu falei antes, né? A gente vai tentar perceber de forma nua, de forma direta, essas experiências. E de uma forma muito automática, né? Involuntária, inconsciente, automática mesmo, a gente sempre atribui alguma coisa a essa experiência que a gente está sentindo, né? Percebendo. Então, pensar em algo sólido, nas noções de solidez, firmeza e peso, não é radicalmente diferente de experimentá-lo com atenção pura? O mesmo se dá com os demais elementos. O que você encontra quando experimenta todo o campo de sensações táteis é provavelmente bem diferente da sua experiência usual de corpo. Esse é um tema sempre presente. Observe o mais atentamente aquilo que está sendo apresentado em oposição ao que está sendo sobreposto. Ou seja, observe mais atentamente a experiência em si do que aquilo que a sua mente traz sobre a experiência. Essa prática começa com a aplicação cuidadosa da atenção plena a todo o seu corpo, mas não se encerra aí. O Buda ampliou esse método de investigação com as seguintes palavras: repousa-se observando o corpo como corpo internamente, ou se repousa observando o corpo como corpo externamente, ou se repousa observando o corpo como corpo internamente e externamente. Observar o corpo como corpo significa examiná-lo com discernimento, não em um estado de consciência desorientada ou como se desse um branco. Observá-lo internamente significa inspecionar o seu próprio corpo a partir de dentro. Ao estender essa prática para a vida cotidiana, você pode observar atentamente o corpo das outras pessoas, notando seus gestos, expressões faciais, tons de voz e outros maneirismos físicos. Estar completamente presente no contato com os outros prepara a base para a empatia, que, por sua vez, é o alicerce para o cultivo da bondade amorosa e da compaixão. Então, essa prática, ela traz para a gente elementos que vão nos orientar, nos apoiar nessa relação com a nossa própria experiência física, né? A nossa própria experiência acerca do nosso corpo, como também nos traz elementos, assim, meios hábeis, né, de perceber o outro, o corpo do outro e a experiência do outro, que o outro demonstra nesse corpo. Então, por exemplo, se você tem essa habilidade do sentir, observar a partir da autoobservação do seu próprio corpo,
você percebe a tensão, você percebe a rigidez. Se você tem um estado emocional, você pode perceber no seu corpo como essa emoção se manifesta. Por exemplo, uma raiva ou uma tristeza, qualquer emoção que seja, ela se manifesta no corpo, né? E se a gente tem essa habilidade, né, se desenvolveu essa habilidade através dessa autoobservação, de sentir no seu próprio corpo essas experiências sutis, subjetivas se manifestando, é mais fácil conseguir perceber isso no outro. Então, a gente consegue estabelecer uma relação com o outro a partir dessas percepções também, né? Então, essa observação e essa percepção do outro traz para a gente uma base para desenvolvimento de empatia, compaixão, e uma base para bodhicitta mais adiante, né? Que a gente vai ver no último capítulo. Então, isso é uma coisa super importante, porque ela fala da nossa experiência individual, mas fala da nossa experiência enquanto seres que compartilham, né, a vida, essa interconexão. E é uma coisa importante para o que vem depois, mais adiante, nos capítulos seguintes, né? Eis uma forma de experimentar essa prática. Primeiramente, busque uma clara percepção do seu próprio corpo, vendo aquilo que está presente e não o que está sobreposto. Então, e isso pode ser divertido, observe os corpos de outras pessoas. Sente-se em um banco de uma calçada movimentada. Aquiete a tagarelice interna. Olhe os corpos das pessoas, observando cuidadosamente a linguagem corporal, expressões e tons de voz. Depois de observar internamente e em seguida externamente, dedique-se a observar o corpo, tanto internamente quanto externamente. Então, aqui você vai observar o seu próprio corpo, você vai observar o corpo de outros. Então, esse internamente e externamente, ele pode trazer esse sentido de você observar o seu próprio corpo, as sensações internas e externas, quanto nessa intercomunicação com os outros seres, as outras pessoas. Você observa o seu próprio corpo e direciona seu olhar para fora, observando o corpo de outras pessoas. Então, comece com o seu próprio corpo, observe o corpo de outra pessoa, e a seguir novamente o seu corpo, como se estivesse em um carrossel. Gire seu eixo de perspectiva e imagine que esteja observando a partir da perspectiva de outra pessoa, interna e externamente. Isso é um exercício para a gente fazer, né? Então, a gente senta, por exemplo, sei lá, a gente está num lugar qualquer. Ao invés de ficar no banco, na fila do banco. Ao invés de ficar, se bem que fila do banco quase ninguém vai hoje mais, né, gente? Está na fila do filo. Aí, na fila do Festival de Londrina, né? Ao invés de ficar no celular, aí a gente faz essa observação. A gente observa a gente, o nosso próprio corpo. Depois a gente observa as pessoas, os muitos corpos que estão ali no nosso campo visual. E observa a linguagem corporal, as expressões, as emoções manifestadas no corpo. Então, a gente faz esse exercício. Nós observamos nós e observamos o outro. E observamos nós de novo. Depois a gente inverte. A gente passa a observar como se estivesse na perspectiva do outro. Então, a gente olha para a gente, imaginando como o outro está nos vendo. E a gente olha para o outro, imaginando que a gente é o outro e que está se auto-observando. Entende? Esse exercício de posicionamento de mente. Então, a gente faz esse exercício para tornar essa mente mais flexível nessa relação. E isso vai trazer para a gente, né, não devia falar isso, mas vamos. Isso vai trazer para a gente essa noção muito clara de interdependência e interconexão. Nós não somos separados, apesar de ser, né? Mas a gente não é separado, diferente, melhor, pior, acima ou abaixo. É tudo a mesma coisa, né? Então, esse exercício, esse posicionamento de mente, essa mobilidade dessa observação é muito legal. Traz para a gente, assim, insights realmente muito preciosos sobre essa relação. E quando fala em corpo aqui, não é só o corpo, né? Se está bonito, se está feio, se está gordo, se está magro, se está com ruga, se está sem ruga, se está com cara de cansado ou de descansado. Não é isso, né? Mas é essa experiência muito mais profunda da existência.
Então, essa observação que ele propõe, esse exercício de observação que ele está propondo para nós aqui. A seguir, retorne à sua própria perspectiva. Desloque-se usando a sua imaginação, não apenas a percepção. Ser capaz de experimentar algo desse tipo faz parte da maravilha da mente humana. Imagine-se presente no corpo de outra pessoa. A atenção plena ao corpo pode trazer benefícios ao ser estendida à vida diária, observando-se atentamente as posturas ao caminhar, ficar em pé, sentar e deitar, bem como durante as atividades, como olhar, inclinar, alongar, comer, beber, excretar, falar, manter silêncio, permanecer acordado, adormecer. Em outras palavras, aplicar a atenção plena, vez após vez, a todas as atividades das nossas vidas, não só desta, né? Observe quais fatores dão origem ao surgimento dessas experiências, como eles existem, persistem e se dissolvem. Observe com atenção. Alguns capítulos adiante, depois de trabalharmos com as 4 aplicações da atenção plena e com as 4 incomensuráveis, bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade, né? As 4 incomensuráveis. Introduzirei a yoga dos sonhos, uma prática de insight realizada inicialmente durante o dia e a seguir à noite. Se você deseja explorar essa prática, eu sugiro uma preparação, pois a yoga dos sonhos pode ser bastante desafiadora, e é. Para estabelecer o terreno, comece a prestar atenção aos seus sonhos. Apenas tome consciência deles. Então, isso aqui é um convite que ele faz para a gente a partir desse momento da leitura. Para a gente observar os nossos sonhos e tomar consciência deles sem tentar analisá-los. Adormeça com a seguinte resolução. Nesta noite, prestarei bastante atenção aos meus sonhos. Então, ao acordar, lembre-se de anotá-los. Isso é uma coisa importante, a gente tomar nota. Ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, observe se há quaisquer sinais oníricos recorrentes, emoções ou situações que se repetem ou pessoas que aparecem nos seus sonhos. Então, quando chegar ao capítulo sobre yoga dos sonhos, você já saberá quais são os seus sinais oníricos. Ele está trazendo para a gente elementos para a gente se preparar para um capítulo que está lá na frente. Yoga dos sonhos, se não me engano, capítulo 12. Então, é isso que ele está nos sugerindo, é capítulo 12. Isso que ele está nos sugerindo, né? Para a gente já ir trazendo essa prática, para a gente ter elementos, quando chegar lá nessa fase do livro, a gente ter elementos para fazer as práticas. Dessa forma, a sua prática contemplativa começará a saturar todas as horas do dia e da noite. Como aconselhou Drone Trungpa, discípulo de Atisha, deixe que a sua mente se torne o Dharma. Então, aqui nessa contemplação adicional, ele traz para a gente muitos elementos para a gente trabalhar na nossa própria experiência individual, mas também nessa experiência coletiva, de relações, né? E, ao mesmo tempo, ele, para finalizar o capítulo, ele traz para a gente esse elemento, que é uma coisa que a gente vai trabalhar, nós estamos aqui no capítulo 4, né, finalizando o capítulo 4, e ele sugere, então, e eu acho isso muito importante, gente, que a gente observe os nossos sonhos e tome nota desses sinais, que são pessoas, lugares, experiências que são mais recorrentes, esse que é chamado de sinais oníricos, né? Aí, quando chegar lá no capítulo 12, a gente vai poder debruçar sobre isso e analisar com mais, já com o material, né? Porque cada um de nós certamente tem sinais distintos, né? Talvez uma ou outra tenha sinais parecidos, mas certamente vai ser uma experiência bem individual. Então, ele finaliza o capítulo trazendo para a gente esse elemento, para a gente fazer, né? Quase uma tarefa. Tudo bem? Como é que está sendo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Ficou confuso? Ficou claro? Ou é muita coisa subjetiva que ainda precisa praticar para entender, para sentir? Eu Claro. quero falar, Aline. Sim, Marlene, por favor. Achei interessante, né, que essa prática aí de estar nos lugares e sentir o local, né? Não ficar no celular, não ficar no telefone. Eu tinha a mania de ficar no telefone. Aí já há muito tempo eu tento praticar.
Aí esses dias eu fui no consultório, tava fazendo um raio-x do dente lá, aí a menina, ó, você vai ter que esperar um pouquinho, tá? Senta aí, pega o celular. Aí eu dei risada. Eu falei assim, nossa, é um momento tão único comigo mesmo, deixa eu aproveitar aqui. Aí eu tenho praticado isso aí, é muito gostoso. Que maravilha, que maravilha. Mas É, aí todo mundo no celular, né? é, não tem interação, nem vê outros, né? E é tão automático que as secretárias, as pessoas normalmente dão essa sugestão mesmo. Ah, você vai precisar esperar meia hora, vai esperar 40 minutos entre o início e o fim do procedimento. Aí traz um celular, um filminho para você ficar assistindo. Não O pessoal precisa. fica incomodado, né? Aí eu falo, ai, gente, meu momento agora. Tem um estranhamento, né? A quem Legal, tá ali sem tela e aparentemente sem fazer nada, né? Parece que precisa exatamente. estar parada. Mas é bom, né? Eu aproveito muito esses tempos, assim, quando eu tenho que esperar ou qualquer coisa. Por isso que eu digo que espera para mim nunca é espera exatamente, mesmo a espera que a gente está ali aparentemente fazendo nada, eu aproveito para meditar, né? Ai, Aline, eu era extremamente estressada. Falava que eu tivesse que esperar alguma coisa, meu Deus, que não me incomodava muito. Agora, eu falo, ai, tomara que demore um pouquinho mais para eu ficar aqui comigo mesma. Ficou muito bacana essas práticas aí. Acabou todo o Que coisa. estresse da espera. Mas muito bom, né? Que a gente possa desenvolver isso mesmo, né? Porque esperar, quem está livre de esperar, né, gente? E a gente aproveita esse tempo, ele não precisa ser um tempo perdido, que é essa a ideia também da espera, né? Que é um tempo perdido, podia estar fazendo outra coisa. Então, não precisa ser perdido, né? Eu acho que é muito, que a gente tem muitas chances, muitas oportunidades durante o dia de extravasar com a nossa prática de meditação, para a nossa experiência, né, no movimento lá fora do mundo. Não necessariamente a gente precisa sentar e fechar os olhos ou ficar em postura, né, ou shavasana, enfim. Não necessariamente a gente precisa estar numa postura, entre aspas, de meditação. A meditação ativa faz parte desse nosso movimento, né, desse nosso caminho. E ela é fundamental, assim, para o nosso caminho, porque se a gente só medita nos 20, 24 minutos, todas as outras 23 horas e meia, a gente vai estar enlouquecido. Então, e quando tem tempo, tem chance, a gente aproveita essa chance para seguir praticando. Na hora que a gente está envolvido em tarefas que exigem concentração, reflexão, análise, ou atendimento a paciente, ou a pessoas, né? Ou alunos, né, Aureli? Aí não dá para meditar realmente, né? A mente está direcionada para outras tarefas. Mas na hora que a gente tem um intervalinho, ou tem essa possibilidade de esperar, seja no trânsito, em qualquer lugar, né? Aí a gente aproveita esses tempos. Tudo bem? Vocês estão tão caladinhas? Então vamos voltar lá nas 3 marcas da existência para a gente finalizar de verdade esse capítulo, né? Quando a gente começa as práticas de Vipassana, as práticas de Insight ou práticas analíticas, a gente vai sempre tratar de temas que estão relacionados à nossa construção de realidade, né? A forma como nós experimentamos, deixa eu desviar um pouquinho, a forma como nós experimentamos a realidade, como nós elaboramos, conceituamos e como nós nos fixamos a ela. Então, nessas práticas, a gente é convidado a testar a solidez, a existência real, né, dessa realidade que nós pensamos viver, né? Que a gente criou, na verdade, que a gente tem como muito verdadeira, né? Como muito sólida, muito real. Então, ele traz aqui para a gente uma reflexão sobre as 3 marcas da existência. E é um tema central na visão da visão de mundo budista como um todo, e que se relaciona diretamente com as 4 aplicações da atenção plena. São as 3 marcas da existência, cuja primeira delas é a impermanência. Enquanto escaneia o seu corpo e, a seguir, investiga a natureza dos sentimentos, de outros estados mentais e de todos os outros fenômenos, verifique se há algo nesses vários domínios de experiência que é estável e inalterável no decorrer do tempo, incluindo você mesmo.
Existe alguma coisa que se apresente aos campos de percepção que seja causalmente real e também estática e imutável no decorrer do tempo? Será que existe? Dentro de tudo que vocês praticaram até agora, o que vocês sentiram? Será que tem alguma coisa que é estática e não muda nunca? De acordo com as investigações budistas, a resposta é não. Todos os fenômenos condicionados, o nosso corpo, a nossa mente, nós mesmos, o meio ambiente, as outras pessoas, estão em um estado de constante mudança. Todas essas coisas estão sujeitas à impermanência grosseira e mais cedo ou mais tarde desaparecerão. Tudo que nasce, ao final morre. Tudo que é acumulado, ao final se dispersa. Tudo que é elevado, ao final desce. Além disso, tudo que é produzido por causas existe em constante estado de fluxo, surgindo e desaparecendo a cada momento. O cabelo não fica grisalho de repente no dia do aniversário. Momento a momento, cada célula do cabelo está envelhecendo e perdendo a cor. Todavia, em meio a essa realidade de constante mudança, nós conceitualmente sobrepomos um falso senso de durabilidade, estabilidade e permanência em nosso corpo, em nossa mente, nas outras pessoas e no ambiente em geral. Distinga entre o que está sendo sobreposto e o que está sendo apresentado aos campos de percepção. Isso começará a iluminar a natureza real de sua própria presença neste mundo e de tudo ao seu redor. Então, esse é a primeira das 3 marcas, gente, a impermanência. E é um elemento muito, muito importante da gente observar, porque ignorar a impermanência traz para a gente muito sofrimento. E se a gente ignora a natureza de fluxo das coisas, a gente se apega às coisas como se elas tivessem que se manter da mesma maneira por todo sempre, né? E aí a gente sofre quando aquilo se modifica. Da mesma forma, quando ele vai falar isso mais adiante, da mesma forma, quando a gente vive uma experiência difícil, parece que aquilo não tem fim nunca, né? Parece que vai durar a vida inteira. Esse sofrimento não acaba nada. Ai, como eu sofro a vida toda. E a gente não leva em conta a natureza de fluxo dessa experiência. Aquilo pode durar um tempo, mas com certeza vai se desfazer. É inevitável. Então, serve para o bom e serve para o ruim. De qualquer forma, a gente precisa trazer a impermanência para jogo, né? Não nos iludirmos, não nos enganarmos, né? Atribuindo às coisas, às pessoas, às situações, às coisas, um senso de durabilidade eterna. Uma ideia de durabilidade eterna, né? Então, essa é uma marca da existência. E marca da existência são marcas realmente muito profundas e que vão acentuar, dependendo da forma como nós nos relacionamos com isso, vão acentuar o nosso sofrimento. São elementos que trazem mais lenha para a fogueira, né? Que traz mais sofrimento para a gente, se a gente não tiver isso como uma coisa clara na nossa mente, né? A impermanência, a gente precisa ter muito clareza sobre isso. Porque se a gente tem, se a gente não tem, ela vai agir, vai atuar. E é melhor que a gente tenha para a gente sofrer menos, né? Porque aí a gente não se apega às coisas como se elas fossem durar para sempre. Viu, Aline? Eu ia comentar assim, que apesar de ser óbvio, né, isso para a vida da gente, eu acho que eu tomei contato maior com a definição, com a clareza da impermanência, foi no ano que a gente fez o online. Eu não me lembro se foi com você ou se foi com a Casa Caruna, mas um dos 2 grupos falou dessa questão da impermanência, né? Que não há alegria que não termine, mas também não há mal que não acabe. Então, eu achei assim, isso muito... Eu achei bonito isso, de entender e saber que a tristeza também tem esse fim, né? E, não sei, pode ser uma coisa muito óbvia, mas para mim parece que foi uma descoberta, assim, naquele momento, incorporar um pouco mais esse sentido. Eu gosto muito dessa palavra impermanência. Sim, Aureli. É muito óbvio mesmo, mas é incrível como a gente não percebe até que alguém fale, até que a gente leia um livro, um professor, um mestre,
Joga isso na cara da gente, né? Olha aqui, ó, você está sofrendo muito, acorda. As coisas são impermanentes, a natureza de fluxo de tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que não vá se modificar. Eu arriscaria dizer que a única coisa que não se modifica é a própria impermanência. Ela vai seguir sendo impermanência, vidas e vidas e vidas, né? Eu acho que é a única coisa que não vai se modificar. Mas não é um objeto, né? Não é uma coisa, uma pessoa, uma experiência específica, assim. É essa natureza de fluxo, né? Acho que é isso que nunca vai se modificar, essa natureza de fluxo de tudo, de pessoas e do próprio universo, ou dos muitos universos, né? Ou dos muitos seres, enfim. Então, a impermanência é uma das 3 marcas da existência e nós precisamos trazê-la de forma muito clara para a nossa vida, se a gente não quiser sofrer, né? A segunda marca da existência é que tudo que está sujeito a aflições mentais, incluindo desejo ardente, hostilidade e delusão, está estreitamente ligado à insatisfação, à dor e ao sofrimento. Sob a influência de tais aflições, nós podemos identificar muitas coisas, eventos e pessoas como sendo as verdadeiras causas da felicidade. Porém, se inspecionarmos cuidadosamente, veremos que eles apenas contribuem para o nosso bem-estar, não sendo a sua fonte. Muitas vezes, eles também contribuem para a nossa miséria. Shantideva resume o patos da condição humana. Aqueles que desejam escapar do sofrimento apressam-se diretamente em direção ao sofrimento. Com o próprio desejo de felicidade, a partir da delusão, destroem a sua própria felicidade como se fosse um inimigo. Não precisamos ser... Isso daqui, só um parêntese aqui, né, gente? Isso é uma coisa super importante. Essa fala de Shantideva no Guia de Modo de Vida do Bodhisattva, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, Leila e Cláudia, principalmente, né, que elas têm na Tibet House, o Geshe Pende dá uma... Ai, ele é maravilhoso, não sei se já viram ensinamentos dele também. Maravilhoso, e ele traz ensinamentos do Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, e ele vai falando sobre cada um dos versos, né? Muito lindo, muito lindo. E aí essa é uma frase, um tópico célebre do Guia de Modo de Vida do Bodhisattva, que é isso, né? No desejo de encontrar a felicidade, a gente corre em direção às causas da infelicidade. A gente destrói, e se apressa e destrói as causas da felicidade, imaginando que a gente está se conduzindo às causas da felicidade, né? E aqui, essa segunda marca é a delusão, né? É como nós nos enganamos em relação ao que é fonte de felicidade e o que não é. A gente se engana imaginando, atribuindo a uma pessoa, a um lugar, ou um bem material, ou um status social, o que for, né? Tem muitas possibilidades. A gente atribui a essas experiências uma relação como se elas fossem uma fonte da nossa felicidade. E aí, tendo essa ideia de que essas experiências são fonte da felicidade, inevitavelmente a gente vai sofrer. Porque essas experiências não são fonte, elas vão nos desapontar. Alguma coisa vai acontecer aí, é inevitável, a impermanência move essas experiências, vai acontecer e a gente vai sofrer. Então, se eu atribuo ao meu, sei lá, ao meu parceiro ou parceira, eu tenho nessa pessoa a ideia de que ela é a fonte do meu bem-estar, mais cedo ou mais tarde, se bem essa fonte de bem-estar pode ficar contaminada, né? Essa relação pode se desfazer por um trilhão de motivos, ou simplesmente porque não combina mais. Ou ainda tendo essa ideia fixada de que essa pessoa é a fonte da minha felicidade, já está capenga a relação e eu insisto em permanecer nela porque, afinal, essa pessoa é a fonte da minha felicidade. E a gente não percebe que não está feliz, né? Isso aí é um exemplo básico entre um trilhão de exemplos, né? Então, essa segunda marca é essa delusão, é essa nossa forma de atribuir a coisas, a pessoas, a experiências, um sentido, uma tarefa de nos fazer feliz. Não percebendo que a fonte da felicidade realmente, da felicidade genuína, não está fora, não está nas coisas, nas pessoas,
Essa fonte emerge de dentro de nós mesmos. E é para aí, se a gente quiser ser feliz de verdade, é para aí que a gente tem que olhar. Não seguir deludido pela vida, né? Buscando felicidade, né? Em coisas impermanentes. Então, vamos seguindo. Onde eu parei? Aqui. Não precisamos ser persuadidos a desejar a felicidade ou ficar livres do sofrimento e da dor. É natural, faz parte de nós. Se não tivermos desistido dessa busca pela felicidade, faz todo sentido interessar-se de forma penetrante pelas verdadeiras fontes de felicidade e de dor e de sofrimento. É muito fácil de confundir as suas causas com outros fatores que são apenas circunstanciais para a qualidade de vida que buscamos. Ansiamos pela felicidade e libertação do sofrimento, mas muitas vezes nos fixamos em outras coisas. Se ao menos eu pudesse ter aquele homem ou mulher, aquele trabalho, aquela mansão, aquelas férias, aquela BMW, alcançaria a felicidade, a satisfação e a realização que desejo. Mas você pode obter aquela coisa e descobrir que ela não traz a felicidade que você esperava. Em vez disso, você apenas conseguiu aquilo. Como é triste gastar meses ou anos lutando por algo que, ao final, só traz decepção. Isso porque, se há uma coisa que você não pode comprar, é o tempo. Aí você investiu um tempão para ter aquela coisa que você queria tanto, achando que aquilo ia ser o objeto da sua felicidade, e aí você percebe que não. Aí você consegue aquela coisa, aí você quer uma outra coisa, mais cara, ou maior, ou mais, enfim, né? Antes de investir tudo na tentativa de adquirir algo, investigue quais são as chances de isso lhe trazer a verdadeira felicidade. E quando estiver procurando a causa de alguma infelicidade ou sofrimento, assegure-se de não estar apontando para algo que foi meramente um catalisador e não a fonte de tudo. Isso aí é importante, hein, gente? Quando estiver procurando a causa de alguma infelicidade ou sofrimento, assegure-se de não estar apontando para algo que foi meramente um catalisador e não a fonte de tudo. Então, se a gente projetou no companheiro ou na companheira, que é ele que vai nos fazer, ou ela que vai nos fazer feliz para toda a vida, amém? Aí acontece alguma coisa, o companheiro ou a companheira nos trai ou nos deixa, e aí a gente atribui a essa pessoa como sendo a fonte do meu sofrimento. Quando, na verdade, essa circunstância apenas catalisou o sofrimento, mas a causa não está na pessoa. A causa está na ideia que eu construí de que aquela pessoa era a fonte da minha felicidade, e não é. Então, eu me deludi completamente. Eu projetei em algo que não é a fonte de felicidade, como se aquele algo fosse a fonte de felicidade, da minha felicidade. Né? E aí, então, é importante a gente observar isso. Se a gente não está projetando essa causa no que catalisou a insatisfação, o sofrimento, a dor, se a gente está olhando para o lugar certo, né? Considere um agricultor que ano após ano tem uma colheita pobre. Ele pensa, mais fertilizante ou menos fertilizante? Mais água ou menos água? Contudo, se a qualidade da sua semente é pobre, não importa o quanto de fertilizantes ou de água ele use. Quais são as verdadeiras fontes da felicidade e quais são as verdadeiras fontes do sofrimento? Esse segundo tema indica que muitas coisas que esperamos revelarem-se fontes genuínas de felicidade, satisfação e bem-estar, por fim não se revelam dessa forma. Elas podem vir a ser mais uma fonte de insatisfação ou, na melhor das hipóteses, um objeto desejado que pode ou não contribuir para a felicidade. A terceira marca da existência, aqui ficou claro, gente, antes da gente entrar nessa identidade? Ficou, né? Eu acho que ele explica bem aqui, que eu nem preciso falar tanta coisa. Então, fiz dentro das 3 marcas da nossa existência. A gente viu a impermanência, primeiro, delusão, segundo, né? Essa fixação, aflições mentais que são catalisadas pela delusão, por esse equívoco, né, que nós
temos naturalmente de projetar essa ideia de felicidade naquilo que não é fonte de felicidade, né? Então, agora vamos à terceira marca da existência, que é a ausência de eu. Dentro do mundo da nossa experiência, conforme observamos o corpo, os sentimentos, os estados mentais e objetos mentais, há alguma coisa que se apresente para nós como um eu autônomo, unitário e imutável, um eu real? Existe uma entidade duradoura, a mesma pessoa que era ontem ou há 4 anos? Existe qualquer coisa que surja por sua própria natureza como sendo verdadeiramente seu, pertencente à sua identidade pessoal? Ou você simplesmente sobrepôs conceitualmente um senso de eu e meu em vários eventos em seu mundo? Você alguma vez observou um eu real? E aí, gente? A ausência de eu é a mais desafiadora aqui, né? Você Eu ia falar, Aline. já observou um eu real? Muito desafiador. E esse daqui, traduzindo para a gente de uma forma um pouco mais simples, assim, quando fala assim dessa ausência de eu, né? Claro que isso tem uma aplicação muito profunda, realmente, né? Mas vamos começar aqui por entender, né, onde nós estamos, assim. Então, a gente pode começar pensando nesse eu que nós construímos, né, nessa ideia de eu. Para simplificar um pouco, vamos pensar nas várias identidades que a gente tem, né, que a gente manifesta nessa experiência. A gente tem uma identidade de mãe, uma identidade de filha, uma identidade profissional, uma identidade, sei lá, do que quer que seja, né? É verdade, Gi. A gente nunca vai saber o que realmente é real. E a gente sai com as perguntas, né? O que é real? Agora, o eu mesmo, um eu real, inerentemente existente, ele existe? Aí vocês já perceberam esse eu inerentemente existente? Existe esse eu? Será que existe? Vamos pensar no eu, vamos começar de uma forma mais simples, pensando no eu como essas identidades que a gente desempenha na nossa vida. Faz parte desse todo que compõe um eu, né? Pessoa, cada uma de nós. Cada uma de nós tem identidades distintas. Então, vamos pensar, por exemplo, sei lá, numa identidade de profissão, qualquer coisa que você faça, de trabalho. A gente se coloca, se define a partir dessa profissão, dessa atuação, enfim, dessa função que a gente desempenha. E aí a gente atribui a essa identidade um senso de eu, né? Essa identidade me constitui. E aí a gente passa a se mover a partir da ideia de que essa é uma identidade fixa, né? Eu sou isso. E, por exemplo, a Leila é uma antropóloga extraordinária que deu aula por tantos anos e uma professora maravilhosa, um tanto de atribuições maravilhosas que a gente pode ter. Aí, se ela se define enquanto essa pessoa, enquanto eu, a partir dessa identidade, aí a gente olha para essa identidade. Ela está nessa... Isso é a Leila, uma antropóloga que deu aula da UEL por quantos anos, Leila? 30 e tantos, 40? E teve tantos alunos... 35. Tantos alunos maravilhosos que a amam, parará, parará. Isso é a Leila. Mas será que isso é a Leila? Se a gente tira da nossa ideia a face da fisionomia da Leila, a ideia da Leila, o nome da Leila, isso pode ser qualquer outro. Quando ela para, né, de exercer essa profissão, Ela deixa de ser... Uhum. Deixa de existir o eu, Leila. Né? Então, a identidade de filha, a identidade de mãe, todas essas, né? Se por algum motivo essa identidade se modifica, as atribuições dessa identidade se modificam, esse eu deixa de existir ou, na verdade, ele nunca existiu, inerentemente?
Ele existe a partir de causas e condições. Coisas acontecem, possibilitam que eu faça outras coisas. Ou eu faço algumas coisas que causam, têm uma ação sobre outras vidas, ou, enfim, o que for, né? Então, há um eu, nisso que a gente constitui como eu. Aí, se a gente traz para o corpo, a gente está pensando na identidade, é uma construção mental, né? Tem um esforço lógico que tem, né, de um movimento, de estudo, de desenvolvimento, nos exemplos da Leila, desculpa, Leila, te pegar de exemplo, mas está bem no meio aqui da minha tela. Tem todo um esforço de anos de dedicação, atribuições, tudo que formataram, que fizeram, desenvolveram, constituíram essa identidade. Mas a pessoa em si não é essa identidade, né? Aí, se a gente tira a identidade profissional, por exemplo, vamos pensar no corpo. O corpo, será que esse corpo, será que o eu está nesse corpo? Esse corpo significa o eu? Representa inerentemente o eu real, verdadeiro? Será que é? Se a gente pensar que é o corpo, que parte do corpo seria? Será que é o braço, a mão? Ou o rosto? A gente pensa no eu, pensa no rosto, né? Pensa numa pessoa, vem o rosto e o corpo da pessoa. Mas será que a pessoa é esse corpo, esse rosto? Se o rosto se modifica, se o corpo se modifica, esse eu deixa de existir? Se por alguma fatalidade eu preciso amputar os braços, há uma modificação no aspecto físico, o eu se modificou também? Então, onde é que está esse eu? Essa é a pergunta que ele traz para a gente. Esse é o questionamento. Onde é que está esse eu? Esse eu é real? E assim a gente fica com a pergunta, né? Alguém tem resposta para dar para nós? Não. A Aline tem. Eu tenho, não tenho, não. Quem dera, né, Aline? Não tenho, Mas, não. Aline, então, se esse eu é uma construção no sentido quase que de uma ficção, né? As instituições todas reforçam essa ficção, né? Vamos pensar, a primeira instituição nossa socializadora é que é a família. A família reforça uma ficção. Uhum. A Aline é assim, ela criança já era assim, vai construindo, aí vai para a escola, aí você vai para o trabalho, né? Então, vão reforçando essa construção de uma ficção, de um eu, né, que existe, e que, na verdade, ele é um quebra-cabeça de um monte de É, pecinhas e de muita delusão, né? exatamente. E essa construção do eu, que vem desde a infância, de forma sólida mesmo, atribuindo valores, características, que é assim, que é exemplar, o que é mal educado, ou, enfim, né? Por todos os extremos. Isso vai rotulando a pessoa, reificando esse rótulo, e a pessoa assume esse rótulo como sendo um eu. Aí traz uma infinidade de questões, né? Uma fixação ao eu que pode gerar um desenvolvimento muito grande, acadêmico, profissional, que seja, quanto também num declínio da pessoa enquanto ser humano, né? Me disseram tantas vezes desde sempre que eu sou um traste, que eu não presto, que aí eu enveredo pelo caminho que realmente eu não sou um traste, não presto. Então, são muitas questões. E as instituições, começando pela família, com certeza, reificam essa noção de eu, trazem essa fixação a essa noção do eu construído, constituído. E se a gente não tem possibilidade de refletir acerca do que é esse eu, o que compõe esse eu, onde é que está a realidade desse eu, e esse eu que eu imagino ser, ele tem uma existência inerente, né? Ele é real. Por Se a gente isso que de refletir sobre isso, o sofrimento é muito, muito grande, né? Pode falar, Gi, por favor.
É por isso que muitas pessoas, quando começam a aposentar, começam a desenvolver doença, porque acreditam tanto que elas são só aquilo, sabe? E aí o self fica muito abalado, né? Sim. E daí ela desenvolve, assim, cada pessoa de um jeito, né? Começa a questionar, nossa, e agora? É, Quem sou eu, né? Porque não tenho mais aquela profissão que me dediquei a vida toda, né? É com bem certeza. comum isso É, acontecer. e é uma fixação à identidade, né? É, Aí entra todas as 3 marcas da existência, né, gente? Se a gente pensar nessa identidade construída, constituída, que tem várias implicações, né? No núcleo familiar, social, de um contexto de grupo ao qual você pertence, tem muitas implicações, né? Mas na construção, reificação dessa identidade, a gente opera a partir dessa ideia da identidade, né? A gente opera com a delusão, imaginando que essa identidade é a fonte do nosso bem-estar, se essa identidade não puder ser vivenciada, né, experimentada, o nosso bem-estar não deixa de existir, nosso bem-estar deixa de existir, a gente vai ser infeliz, né, e uma fixação, uma ideia de que isso vai durar para sempre. Então, perceber que essa é mesmo a identidade que a gente desempenha, essa é fluida, né? Ela está em constante fluxo, movimento. Em algum momento aquilo vai cessar. Inevitavelmente vai cessar, seja a identidade profissional ou qualquer uma delas. Nossa identidade de filha, nossa identidade de mãe, nossa identidade de amiga, de irmão, o que for, né? Em algum momento, inevitavelmente, ela cessa. Então, essas 3 marcas da existência, essas 3 formas como a gente opera no mundo, né? Esses 3 lugares a partir dos quais a gente constrói a nossa realidade, entre aspas, elas estão funcionando, operando de forma constante e juntas. Eu não me fixo a uma identidade, a uma ideia de eu, se eu não estiver deludida. Uma ideia torta acerca dessa experiência. Ou se eu não tiver não me fixo a uma ideia de eu, se eu não tiver uma sensação ou uma ideia vaga de que essa coisa não muda, né? Se eu considero, se eu trago para a vida essa noção clara da impermanência, se eu trago para a minha realidade com clareza as fontes da felicidade, essa relação, né, das nossas aflições mentais, que estão relacionadas à delusão também, todas as aflições mentais, sejam elas quais forem, e se eu trago para a minha experiência essa ausência de eu, é muito possível que a gente sofra menos. E é muito possível que a gente passe a olhar para as fontes da verdadeira felicidade, como sendo fontes da verdadeira felicidade, e não para as fontes de felicidade passageira, de felicidade hedônica, como se fossem fontes de felicidade duradoura, felicidade genuína. Então, eu posso compreender, se eu considero todas essas marcas da existência, já é um ponto muito importante para a gente conseguir compreender que as fontes de felicidade, de bem-estar hedônico, elas não são fontes de felicidade genuína, de bem-estar genuíno. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente e no nosso coração, sabe? Não como um construto teórico só, mas a partir da observação na nossa vida. Então, para a gente finalizar esse capítulo sobre a atenção plena ao corpo, eu acho que isso é um elemento que a gente pode trazer para a nossa experiência da semana e da seguinte para a vida. Olhar para essas nossas experiências todas e observar, contemplar mesmo, de que forma nós estamos atribuindo a essas experiências sentidos, como se elas fossem, ou como se elas são, né? Fonte da nossa felicidade. E o quanto a gente está enganado em relação a isso.
ou o quanto nós estamos imaginando que a situação deveria ser X e está Y. Eu gostaria que se mantivesse sempre assim. E a gente olha para isso, contempla a impermanência. Quando a gente sofrer muito porque nós fomos atacadas por alguma coisa, por alguma pessoa, por uma fala atravessada, ou por uma... Aí a gente olha para essa identidade que a gente está sentindo que foi atacada. E dissolve essa identidade, porque ela não tem nada de real. É só a nossa mente criando, nossa mente luminosa, criando uma coisa maravilhosa e a gente achando que a gente é realmente extraordinário. Claro que podemos ser, né, gente? Mas eu estou dizendo assim, claro que a gente pode ser extraordinário em muitas coisas. Mas para a gente olhar quando a gente sofre, quando a gente tem uma identidade atacada, né? Quando alguém fala alguma coisa para a gente e a gente sofre muito, olha que identidade foi ferida aí. E o que essa identidade está te dizendo? Por exemplo, se um paciente chega e me diz assim, eu vim, mas não melhorei nada. Se um paciente chega para a gente assim, né? Para quem trabalha atendendo paciente. Aí a gente pode ouvir aquilo e falar assim, como assim não melhorou nada? Dei um duro danado, trabalhei feito uma louca e isso não melhorou nada? Tá falando o quê? Que meu trabalho não é bom? A gente pode olhar dessa forma, né? Ou pode olhar e falar, pensar, né? Refletir com o paciente, mas vamos entender o que aconteceu. Como é que a gente trabalhou, como é que você falar, o que aconteceu. Entender de uma forma mais abrangente para ver o que pode ser feito para trazer resultado. E não tomar aquilo como uma ofensa pessoal, né? Porque se a gente se fixa a identidade de uma excelente profissional, ou de uma excelente mãe, ou de uma excelente filha, se alguém fala alguma coisa sobre isso, a gente vai se sentir ferido e vai sofrer. E aí, se acontecer com vocês, olha para isso. Mas por que eu estou sofrendo assim? Onde é que isso me tocou? Que identidade que isso mexeu? Que identidade, que ego que foi ferido aqui, né? Que aí a gente pode trabalhar, olhando para dentro. Mas se a gente coloca no outro a ideia de que o outro foi a fonte da nossa insatisfação, da nossa dor ou do nosso sofrimento, aí a gente não tem o que fazer, né? Porque o outro a gente não tem poder de ação sobre o outro, não dá para mudar o outro. Se o outro catalisou um sofrimento em nós, vamos olhar para a fonte desse sofrimento, não para o evento catalisador, né? Então, esse é o convite para a gente seguir olhando essa semana. Aline, Sim, Marlene. agora esse convite aí, tá? Porque uma coisa que dói muito no ego é, que nem você falou, quando a gente se sente ofendido. A gente trazer esse olhar, não necessariamente é ficar descobrindo causa, não é verdade? É só um olhar, né? É, Não precisa de uma autoanálise, sai por isso, por aquilo. É isso. é olhar, não precisa não, vai procurar Olhar, né? em novo, não. Olhar e compreender que quando algo catalisa o sofrimento, a gente não vai colocar a causa, aí fulano só me faz sofrer. O fulano pode ter catalisado esse sofrimento, mas onde é que ele tocou que sofreu? Porque é aí que é. Senão a gente fica se iludindo sempre e culpabilizando os outros lá fora, o mundo lá fora, pelas nossas insatisfações. E aí a gente não tem autonomia para ser feliz, né? Porque o mundo nunca vai atender aos nossos desejos todos, né? E aí, se a gente sente que está ferido, a gente não atribui ao outro essa culpa do nosso sofrimento definitivo. Ele catalisou o sofrimento, foi um evento que fez aquilo surgir. Mas a causa não está lá no evento. A causa está naquele lugar de onde surgiu dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ficar ali enlouquecido. Então, eu preciso encontrar. Não. Olha, contempla e solta. Porque a compreensão, ela não vai surgir com esforço, sabe? De ficar olhando e analisando. A compreensão verdadeira, genuína, ela vem como insight. De repente, você está na fila da padaria pegando pão francês. Aí cai aquela ficha, sabe? É assim que vem as compreensões mais profundas. Não vem de esforço, assim. Mas cada vez que a gente vê uma situação, a gente contempla, observa aquilo. Ah, isso aí. Sigo sem entender, mas já percebi.
sabe? Aí depois a gente percebe de novo, e percebe de novo, até que uma hora a ficha cai, o insight surge, das formas mais espontâneas e inimaginadas, assim, ele surge. Mas também a gente não fica esperando o insight, né? Senão aí ele não surge. A gente olha e solta, simplesmente solta, segue contemplando e soltando. Mas aí a gente vai ficar mais feliz? Com certeza. Eu ia responder ela, com certeza. Eu passei por isso essa semana. Falei, meu Deus, sabe aquele tapa na cara? Aí sempre aquela da reação na pessoa, né? Mas eu vi, poxa, a pessoa não tem nada a ver com isso. Doeu foi em mim, ela nem tinha intenção de me bater daquele jeito. Aí eu olhei para aquela situação e fui deixando dissolver, eu passo a dor e segui em frente, sem raiva do outro e muito menos de ficar me culpando. Foi muito legal. A gente com certeza vai ser mais feliz porque fica mais leve. Mas tem um outro aspecto aqui, né, gente? A gente também não vai ser, como é que eu posso dizer? Condescendente, assim, a gente não vai deixar o outro fazer a gente de trouxa, de otário, né? Porque também faz parte da compaixão a gente dar um limite para o outro. Então, se o outro está tirando demais, está se sentindo demais, arrogante demais, e aquilo está ferindo a gente. Claro que aí a gente vai olhar porque está mexendo dentro. Mas a gente também não pode deixar o outro, né? Sim, Fazer né, Aline? Mas sem a esse, reação, né? Mas com uma ação, né? Uma ação isso, limitadora. Tipo assim, ele isso. não vai mais me machucar daquele jeito, porque eu não vou permitir. Exatamente. Mas sem uma Exatamente. reação. Aquela reação Isso também de dar mesmo. o troco. É partir da Exatamente. posição correta. Isso. Não é uma Então foi muito bom. reação. Porque a reação é impulsiva, né? Mas a ação vem imbuída de discernimento. Então, quando você percebe e tem clareza sobre essa percepção e consegue captar todos esses elementos, você pode ter uma ação com discernimento, né? De dar um limite, de falar, de ter uma fala firme, uma postura firme, mas não é reação. A reação é impulso, ela não vem, ela simplesmente tomou, bateu, levou, né? E não é isso, né? A gente vai ter realmente essa ação, como a Marlene colocou. É uma ação com discernimento, com sabedoria. Mas ela também é necessária, né? Aí é que tá, né, gente? Onde é que está o equilíbrio disso tudo? O equilíbrio vem à medida que a gente vai observando e vai se movendo no mundo, nas relações. Mas é certo que quando a gente tem essas compreensões todas, eu falo por mim, né? Em primeira pessoa, que com certeza a gente é mais feliz. A gente se libera de muitos grilhões, assim, de muitas amarras, muitas correntes que a gente carrega sem precisar, sabe? Aí eu acho que vocês façam e depois compartilhem com a gente como é que tá. Se está mais leve, se não está mais leve, se está mais difícil, enfim. Tudo bem, Cláudia? Uhum. Ficou pensando, refletindo? Ah, já estou pensando nisso há muito tempo. Mas são ensinamentos difíceis, porque eu acho que a gente vive num mundo muito condicionado desde pequenininho, né? E a gente está descobrindo essas qualidades, né? Esse conhecimento, essa sabedoria, Essa já muito é uma, no mundo bem condicionado, né? é uma desconstrução completa da gente mesmo, né? De todas as nossas experiências, de toda essa ideia desse eu que foi construído desde a infância mesmo, né? Imagina o quanto tem, né? Quantas camadas tem. A gente olhar e soltar, abrir. É um processo de desconstrução e desconstrução muito profunda, que às vezes pode ser aflitivo para algumas pessoas, dependendo do nível de fixação, né, a essas experiências. Mas é libertador, com certeza é libertador. Bom, meninas, é isso por hoje, né?